Programa ABC do Espiritismo, com Sérgio Vilar e André Luiz Vilar. Hoje agradecemos a Deus por mais um dia. Podemos entrar na sua casa pela nossa querida TV Mundo Maior, pertencente às casas André Luiz. André, tudo bem com você? Tudo bem, querido Sérgio. Agradecemos a TV Mundo Maior por abrir as portas em que todas as semanas podemos apresentar um programa. Agradecemos a você que acompanha não apenas o nosso programa, mas a programação maravilhosa da TV Mundo Maior. Que Deus nos abençoe em mais esta oportunidade. É verdade. André, nós queríamos falar hoje de um livro do nosso querido Valdo Vieira, Conduta Espírita, quando ele estava trabalhando com o nosso querido Chico, da Lavra Mediúnica do Valdo, mas do Espírito de André Luiz. E nós vamos e escolhemos essa página, que é nas vias públicas, porque há necessidade de nós começarmos a tocar nesse assunto no movimento espírita. Ser espírita não deva ser apenas na casa espírita, fazendo papel angelical. Tem pessoas que se postam as mãos, fala manso. E nós temos que entender que o espiritismo é uma escola. A casa espírita é uma escola, é um santuário do amor, onde nós vamos aprender cada dia as lições para tentar colocar em prática, seja em nosso lar, seja na sociedade, seja onde nós estivermos. Então hoje nós vamos falar um pouquinho da maneira com que André Luiz traz esse assunto para nós, para que nós não nos descuidemos, para que nós sejamos o que nós somos, para que nós possamos expressar o que nós temos dentro de nós. E ser espírita em todos os lugares, não é apenas aquela 1 hora que nós ficamos no centro espírita. O que adianta eu fazer sopa? O que adianta eu trabalhar no atendimento fraterno, numa casa espírita? O que adianta eu dar o passe? O que adianta numa sessão mediúnica levar um conforto aos nossos irmãos que estão no mundo espiritual? Se eu ainda não tenho paciência com a minha família, se eu não tenho paciência na sociedade na qual vivo, desrespeito as pessoas que estão ao meu lado, enfim, é sobre isso, querido amigo da TV Mundo Maior, pelo programa ABC do Espiritismo. É esse assunto que nós vamos conversar no dia de hoje. André, queria que você falasse um pouquinho dessa obra para nós. Quem não conhece o livro Conduta Espírita, é um livro prefaciado por Emmanuel, através das mãos de Chico Xavier. É um livro que foi publicado no ano de 1960 e ele trata 47 capítulos, como devemos portar no lar, no trabalho, mediante as dificuldades. É um livro valioso que o movimento espírita rejeitou devido ao Valdo Vieira ter saído do movimento espírita, mas só que é um livro que eu acredito que nós devamos ler, estudar, porque tem muitas coisas que nos ensinam. André, eu gostaria que antes que você lesse, você comentou uma coisa muito importante, né? O Valdo Vieira pode ter pisado na bola em algum aspecto, ele tem os seus motivos, não é? Mas nós não podemos rechaçar a obra que ele deixou, que não é dele, é obra de André Luiz. Quando eu estou rejeitando uma obra de uma pessoa que abandonou o movimento espírita, eu estou abandonando a obra dos espíritos. É importante nós termos essa visão, porque nós não podemos imputar a Valdo Vieira essa obra, não é dele. Ele apenas doou uma parte do seu tempo, doou os direitos autorais para a Federação Espírita Brasileira, mas tem um material de conduta espírita, uma conduta que o espírita tem que ter, que é fabulosa. Então, eu venho defendendo as obras de Valdo Vieira, não de Valdo Vieira. Eu defendo a obra dos espíritos, que eu acho que é o mais importante para nós podermos entender toda essa mensagem. E André Luiz, como sempre, o médium dos espíritos, na condição de espírito, ele era médium e trouxe uma mensagem fabulosa do mundo espiritual. Vamos estudar então essa mensagem. Capítulo 6, na via pública. Já começa André Luiz nos orientando, demonstrar com exemplos que o espírito é cristão em qualquer local. A vinha do Senhor é o mundo inteiro. Colaborar na higiene das vias públicas, não atirando detritos nas calçadas e nas sarjetas,
As pessoas de bons costumes se revelam nos menores atos. André, olha que coisa interessante. André Luiz, a você, o nosso telespectador, eu gostaria de chamar a atenção que essa obra foi escrita em 1960. Essa obra, portanto, tem 56 anos. Eu queria chamar a atenção dos companheiros que estão nos ouvindo, dos amigos, que é uma mensagem futurista, porque nessa época não havia o que há hoje. Nós vemos com muita tristeza, por exemplo, quando há as inundações, casas que caem, pessoas que perdem tudo, e a gente fala assim, poxa, como a natureza, ela devasta por onde passa. Mas será que é bem assim? Será que a natureza não se represa a partir do momento em que cada um de nós cometemos os nossos pequenos delitos? Quando você joga aquele papel de uma bala no chão, somada aos milhões de papéis de bala que vão para a boca de lobo ou para o bueiro, como muitos chamam, aquilo vai aglutinando-se. Quando vem a chuva, os canos estão entupidos e as águas, então, retornam, porque não tem o seu fluxo natural. Então nós temos hoje que perceber, nós temos nessa época da seca, veja quantos incêndios, na sua grande maioria, criminoso, de pessoas que não respeitam o ambiente pela qual se encontra. Ele nunca parou para pensar que nessa época o incêndio que ele cometeu é criminoso, porque quantas pessoas são levadas para o hospital por problemas respiratórios? São nesses pequenos gestos que nós vamos fazendo. Quantas pessoas que fazem o incêndio de uma maneira inconsciente? Ele está dirigindo o carro, ou alguém está dentro do carro, fumando, e joga aquele toco de cigarro, sem se aperceber que ali tem algo que é propício. A mata está seca, é o que basta uma faísca, um pequeno fogo, para que a coisa se alastre. Então nós precisamos começar a usar a inteligência. Deus nos deu a inteligência para nós podermos perceber o quanto é importante, olha André, o quanto é importante nós começarmos a mudar pequenos hábitos, mas que no fundo tornam-se grandes calamidades. E continua André Luiz nos orientando: consagrar os direitos alheios usando cordialidade e brandura, com todo transeunte, seja ele quem for. O culto da caridade não exige circunstâncias especiais. Cumprimentar com serenidade e alegria as pessoas que convivem conosco, inspirando-lhes confiança. A saudação fraterna é cartão de paz. Nós vemos que André Luiz procura nos mostrar em todos os momentos a dar o que o Evangelho nos ensina: o sorriso, o abraço, a palavra amiga. Tem muitos dias que nós acordamos, já acordamos mal-humorados, já acordamos zangados com a vida, já acordamos atrasados, descontamos em todos o nosso mau humor, e nós devemos mudar, porque espírita que compreende as leis divinas, que compreende a necessidade do viver bem para estar bem consigo mesmo, deve ser uma pessoa alegre, uma pessoa feliz, uma pessoa de bem consigo mesmo. É interessante, André. Eu estava recentemente numa agência bancária. Todos que me conhecem sabem que eu trabalhei muitos anos numa agência bancária, fui gerente de banco durante muito tempo. Vim para Itapira, inclusive para ser gerente de uma agência bancária. Recentemente eu estava no banco e eu percebi uma cena muito interessante.
havia uma moça que estava na fila do caixa, sentada, aguardando a sua vez, um rapaz que assim que entrou, e entrou depois de mim, estava eu, a moça, e entrou um rapaz. Essas pessoas que vai chegando em todos os lugares, vai agitando, e vai vendo as coisas erradas e vai reclamando. Aquela pessoa de mal com a vida, que reclama de tudo, tudo está ruim. Eu achei tão interessante, André, porque num determinado momento foi entrar dois rapazes, e eles estavam com aquela botina pela qual tem aquele chamado bico de aço. E aquilo realmente as portas travam. E esse rapaz, que não tinha nada a ver, que já estava dentro do banco, começou a reclamar que absurdo, a pessoa tinha que tirar a botina para entrar no banco, né? E a pessoa entrou calmamente, foi sentar, e esse rapaz começou a falar muitas coisas, a reclamar disso, a reclamar daquilo. Ou seja, quando entraram os dois, ele começou a botar fogo nos dois, e os três começaram a conversar em termos de reclamação, em termos de que tudo estava errado. E na porta havia uma funcionária do banco, muito amiga nossa, que realmente ela tem um braço mecânico. E ele então fez uma comparação, esse rapaz que estava agitando, dizendo: olha que absurdo, vocês dois tiveram que tirar a bota, essa moça entra aqui e sai com esse braço mecânico, nem braço tem. Um desrespeito total pelo ser humano. Eu fiquei pensando, como é que esse indivíduo trata a sua mãe, como é que ele trata o seu pai, como é que ele vai tratar a sua esposa, como é que ele trata as pessoas na sociedade, se ele ainda não aprendeu a respeitar o próximo. Então, André, esse convite que André Luiz vem falar para nós no dia de hoje é exatamente isso, é respeitarmos o próximo. Para que eu possa respeitar o próximo, é o primeiro mandamento dos ensinamentos de Jesus, que nos dá essa condição. Primeiro, amar a Deus, e segundo, amar ao meu próximo. Enquanto eu não amar a Deus, enquanto eu não amar ao próximo, logicamente, isso é o significado de que eu ainda não me amo. Ou seja, eu não amo a mim, eu não me respeito. E quando isso acontece, tudo é muito mais difícil. Eu gostaria que você falasse um pouquinho dos meios pela qual o nosso telespectador pode conversar conosco, inclusive para participar do Evangelho no Lar pela sua fanpage. O nosso meio de comunicação é pelo Facebook ou pelo e-mail. O nosso Facebook a gente tem uma fanpage que você curte a nossa página e recebe as nossas notificações. A nossa fanpage você procure pelo meu nome, André Luiz Querini Vilar, ou facebook.com/André Luiz Vilar 1 de número. E o nosso querido Sérgio, procure por Sérgio Vilar. Ou mande o e-mail do nosso querido Sérgio, é vilarsergio10@gmail.com. E o meu é vilardandré2@yahoo.com.br. E nós vamos para um pequeno intervalo e já retornaremos com o programa ABC do Espiritismo pela nossa querida TV Mundo Maior. Não sai daí não, já retornaremos para dar continuidade nesses assuntos tão importantes, falando sobre a conduta espírita. Estamos apresentando ABC do Espiritismo. Você conhece a loja virtual da TV Web acaminhodaluz.com.br, especializada em DVDs e CDs espíritas? Acesse www.lojaacaminhodaluz.com.br e tenha a chance de conhecer e adquirir diversos títulos de palestras dos mais variados oradores espíritas. Adquirindo nossos produtos, você estará ajudando a Web TV acaminhodaluz.com.br a continuar com a missão de divulgar o Espiritismo. Quanta aflição desaparecerá no nascedouro, se souberes sorrir em silêncio. Quanta amargura esquecida, se desculpares o fel. Rogas a paz do Senhor, mas o Senhor igualmente espera por teu concurso na paz dos outros. Reflete nas necessidades de teu irmão antes de lhe apreciares o gesto impensado.
Em muitas ocasiões, a agressividade com que te fere é apenas angústia, e a palavra ríspida com que te retribui o carinho é tão somente a chaga do coração, envenenando-lhe a boca. Auxilia 1000 vezes, antes de reprovar uma só. O charco emite correntes enfermiças, por não haver encontrado mãos que o secassem, e o deserto provoca sede e sofrimento, por não ter recebido o orvalho da fonte. Deixa que a piedade se transforme no teu coração em socorro mudo, para que a dor esmoreça. Não estendas a fogueira do mal com o lenho seco da irritação e do ódio. Espera e ama sempre. Em silêncio, a árvore podada multiplica os próprios frutos, e o céu assaltado pela sombra noturna descerra a glória dos astros. Lembra-te do Cristo, o amigo silencioso, sem reivindicações e sem ruído, escreveu os poemas imortais do perdão e do amor, da esperança e da alegria no coração da terra. Busquemos nele o nosso exemplo na luta diária, e tolerando e ajudando hoje na estreita existência humana, recolheremos amanhã as bênçãos da luz silenciosa que nos descerrará os caminhos da vida eterna. Voltamos a apresentar ABC do Espiritismo. Não disse que era rápido? Já voltamos com o programa ABC do Espiritismo pela TV Mundo Mal. André, nós estamos falando de um assunto palpitante que é a nossa conduta. Eu vou buscar numa palavra de Jesus, numa frase que eu gosto muito, que diz: o que fala a tua boca é o que está cheio o teu coração. Há muitas pessoas que depois que magoam alguém dizem assim: eu falei sem pensar. Não, você não falou sem pensar. Ninguém fala sem pensar. Você pode ter se arrependido do que você falou, pelas consequências daquilo que reproduziu, mas nós falamos tudo aquilo que está cheio o nosso coração. Então nós vamos dar continuidade nessa obra. Mas antes, André, eu gostaria que rapidamente, e nós vamos todo o programa falar um pouco sobre isso, eu queria que você convidasse o nosso telespectador para participar na sua fanpage do Evangelho no Lar. Todo domingo, às 18 horas, nós fazemos o Evangelho no Lar em nossa casa, convidando você para participar conosco, né, André Luiz? Exatamente, todos os domingos, às 18 horas, horário de Brasília. Nós realizamos através da minha fanpage. Você curta a minha página, procure por André Luiz Querini Vilar, ou facebook.com/, André Luiz Vilar 1 de número, e quando der às 18 horas, aos domingos, na nossa linha do tempo vai aparecer o nosso Evangelho. E você será o nosso mais novo integrante. Vamos dar continuidade nessa obra tão fantástica que é Conduta Espírita. Hoje nós estamos vendo sobre o espírita na via pública. Continua André Luiz nos orientando. Exteriorizar gentileza e compreensão para com todos, prestando de boa mente informações aos que se interessem por elas, auxiliando as crianças, os enfermos e as pessoas fatigadas em meio ao trânsito público, nesse ou naquele mister. Alguns instantes de solidariedade semeiam simpatia e júbilo para sempre. Coibir-se de provocar alarido na multidão por meio de gritos ou brincadeiras inconvenientes, mantendo silêncio e respeito junto às residências particulares e justa veneração diante dos hospitais e das escolas, dos templos
e dos presídios, a elegância moral é o selo vivo da educação. É impressionante. 1960. Uma mensagem que parece que foi psicografada hoje, pela sua atualidade, por essa mensagem que foi trazida dentro desses aspectos tão importantes, nos convidando a ter uma conduta. Certa feita, nós estávamos ouvindo a Nena Galves, a esposa do seu Galves de São Paulo, que durante mais de 40 anos recebeu Chico Xavier. E a Nena e o seu Galves nos contou, naquela palestra que nós estávamos ouvindo, uma passagem que dizia que certa feita eles estavam no carro com o Chico, e o Galves estava dirigindo, o Chico estava ao lado, e de repente alguém passou à frente e cortou de uma maneira brusca, e quase bateram no carro que estava o Chico. O Galves, naquele impulso natural que nós temos, às vezes, quando nós nos apercebemos, já xingamos, já reclamamos, já usamos palavrões. E quando o Galves foi falar alguma coisa, o Chico diz: Galves, não passe recibo. Não passe recibo. Galves entendeu a mensagem, porque nós não podemos entrar mais nessa faixa vibratorial. Hoje, a doutrina espírita é riquíssima nesses estudos que o faz, de mostrar para todos nós o poder do nosso pensamento. A nossa mente, ela reproduz tudo aquilo que nós pensamos. E quantas pessoas se encontram acamadas, porque recebeu uma carga negativa de alguém e não conseguiu se preparar adequadamente, espiritualmente, para anular essa carga negativa. Nós vivemos num mundo de provas e expiações. Nós vivemos num mundo pela qual nós ainda somos seres onde os nossos atos é muito comparado aos animais. Nós ainda somos dotados das criaturas que se chama egocêntrica. E é ser egocêntrico, o egocentrismo, que faz com que cada um de nós tenhamos essa condição de nos fechar e de muitas vezes exaurir de nós o homem velho que ainda é o orgulho, o egoísmo, a vaidade. Olha, André, que interessante. 1960, uma mensagem que diz que nós temos que respeitar o próximo na via pública. E realmente é tudo aquilo que nós não estamos vendo na atualidade. Encerra André Luiz nos orientando: abolir o divertimento impiedoso com os mutilados, com os enfermos mentais, com os mendigos e com os animais que nos surjam à frente. Os menos felizes são credores de maior compaixão. Proteger com desvelo caminhos e jardins, monumentos e pisos, árvores e demais recursos de beleza e conforto dos lugares onde estiver. O logradouro público é salão de visita para toda a comunidade. E ele encerra com uma frase de Paulo aos Efésios, capítulo 5, versículo 15: vede prudentemente como andais. André Luiz encerra um conjunto de informações muito prudentes à nossa atualidade. Se passaram 5 décadas, caminhando já para meados da 6ª década, e nós vemos que se faz mais atual do que nunca. Respeitar os nossos irmãos enfermos é uma caridade que nós fazemos para com eles. Praticar e respeitar a opinião do outro é uma caridade que nós fazemos. Então nós passamos a observar que o trabalho é muito mais vasto e começa nos pequenos detalhes. E outro ponto também que eu gostaria de salientar é que essa conduta espírita vem trazer também não apenas o nosso comportamento nas vias públicas, mas também no lar, no trabalho, em todos os lugares que é possível nós estarmos.
André Luiz é um roteiro. Eu digo que esse livro de conduta espírita é um roteiro para o espírita, que está começando a querer transformar seus caminhos, está começando a transformar seu coração, está começando a permitir que Jesus se adentre em nossas almas, em nossas ações. É um livro que realmente nós temos que ler. Eu indico o livro Conduta Espírita, do Espírito de André Luiz, através do médium Valdo Vieira, na época que ele se encontrava em plenas atividades com Chico Xavier. E é um livro que eu tenho dentro de mim como um roteiro para a minha vida. Sempre que eu posso, eu vou buscar nesse livro algo que possa me dar o direcionamento para os meus caminhos, porque isso é direcionamento de conduta, é educação. Nós estamos na Terra para nos reeducar. Nós somos espíritos antigos e trazemos as mazelas, os erros, as incompreensões, os vícios, na qual somos convidados a cada reencarnação a mudar as nossas atitudes. Olha, André, que coisa interessante que é o convite do Evangelho para todos nós. É verdade. E nós temos no Centro Espírita Perdão, Amor e Caridade, aqui em Itapeira, dirigido pelo nosso querido Sérgio, nós temos um departamento que foi a primeira atividade da casa. A casa teve uma atividade que iniciou enquanto estava construindo, que era a leitura e o comentário do Evangelho, a prece, todos os domingos às 9 horas. Atividade esta que começou quando a casa ainda estava nos alicerces. Mas a primeira atividade, além desta que começou com a casa, foi a sopa fraterna, que tem até os dias de hoje, às quintas-feiras e aos sábados. E nós reunimos todos os 2 últimos domingos do mês de janeiro para estudarmos uma obra, principalmente uma obra do Chico. E este ano nós estudamos uma obra atípica, que não é da mediunidade do Chico, que foi o livro Conduta Espírita do Valdo, pelo Espírito de André Luiz. E nós estamos tendo um resultado muito positivo, porque muitas pessoas até hoje falam, André, a gente leu, estudou, mas até hoje eu leio um capítulo por dia, até hoje eu me lembro. Então, se fez bem para nós, eu acho que para você que está aí do outro lado da telinha, também vai fazer muito bem, porque muitas vezes a gente se pergunta, o que eu faço? Eu estou andando na via pública, eu estou com um enfermo, eu estou com um doente em casa, eu estou passando por uma situação difícil, por onde caminhar, por onde percorrer, o que fazer. Então é um livro que é para o espírita, não é para o simpatizante, não é para quem gosta de ler romance espírita, é para aquele que é espírita, é trabalhador, já está procurando ver no espiritismo a sua doutrina. Aquele que está um pé dentro e um pé fora, ainda não é a hora, porque é um livro que nos exige estudo, renovação, entendimento, pensar, será que eu estou caminhando no caminho correto? André, só uma colocação que nós gostaríamos de fazer é que realmente essa obra que o André mencionou é o Núcleo Chico Xavier, é um departamento do Centro Espírita Perdão, Amor e Caridade, porque o Centro Espírita Perdão, Amor e Caridade é um centro que foi fundado em 14 de março de 1901, mas ele tem um departamento que é o Núcleo Chico Xavier, é uma casa bastante ampla, agora estamos em construção, numa construção de 1.800 metros quadrados para atender melhor as pessoas que ali realizamos as atividades de cesta básica, de almoço, temos o trabalho de fitoterapia com médicos, temos enfim todo um trabalho designado para o próximo, temos a pomadinha Chico Xavier, que também fazemos, enfim, né? E essas reuniões é que o André está se referindo, é que todos os nossos cooperadores da casa, eles automaticamente participam desses grupos de estudo, pela qual nós vamos trazendo esses estudos para que possamos assimilar melhor o nosso comportamento dentro e fora da casa espírita. Ser espírita realmente não é nada fácil, porque o espírita ele é convidado dia após dia a ser melhor do que foi no dia anterior. A minha competição não é comparado com a do meu pai, com a da minha mãe, com a da minha esposa. Não, a minha competição é comigo mesmo. O André de hoje está conseguindo fazer um pouquinho a mais do que fez ontem, e se tiver, um ponto positivo. Se ainda não tiver, peçamos ajuda ao alto e vamos adiante. E é interessante, André, nós já estamos com o nosso tempo encerrando. Um médico, um amigo meu, dizia assim, o espiritismo não exige nada, mas ao mesmo tempo ele nos dá
a oportunidade de transformar todos os nossos caminhos. Querido amigo, nós vamos encerrando. André, convidamos o nosso amigo para o Evangelho no Lar, todo domingo, às 18 horas, pela fanpage do André Luiz. Qual que é a fanpage, André? André Luiz Querini Vilar, o facebook.com/André Luiz Vilar 1. Terminamos o programa ABC do Espiritismo, o nosso abraço, a nossa alegria e o agradecimento, como sempre, à TV Mundo Maior das Casas André Luiz. O nosso beijo carinhoso, que Jesus nos abençoe hoje e todo sempre. Até semana que vem. Você assistiu o programa ABC do Espiritismo, com Sérgio Vilar e André Luiz Vilar.